Muito bem, estamos aqui no Gramado Summit 2025, gente. Mais uma vez as pessoas inspiram aqui. Estou muito feliz, muito emocionada de estar aqui novamente, né, nesse espaço tão bacana, com tantas pessoas legais, né? E esse ano a gente vai falar com muitas lideranças, né, para saber o que impulsiona elas a serem melhores, né? E saber também como é que a gente pode construir negócios mais conscientes, mais alinhados com a nova economia. Não me perguntes onde fica a minha agência. Segue o rumo do teu próprio coração. No Brasil todo o Sicredi tá presente, pro teu sonho virar realização. Pra quem chega do Oiapoque ao fim da tarde, ou quem vem lá do Chuí pela manhã, conte sempre com o Sicredi até no Zap. É parceria, todo dia é teu fã. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Muito bem, estamos aqui com o Thiago, ele que é presidente do Sicredi Pioneira, da Sicredi Pioneira, né? E vamos perguntar para ti hoje, Thiago, como é que é ser uma liderança inspiradora? Uau, pergunta profunda, né? Mas acho que é uma pergunta necessária, uma pergunta que a gente deveria, um tema que deveria ser cada vez mais debatido na sociedade, porque tem relação com o papel das organizações na sociedade, né? O quanto as organizações têm esse poder de gerar impacto positivo econômico, social, ambiental, e o quanto as lideranças têm o papel de motivar as equipes por meio de um propósito e fazer com que todos trabalhem para esse mesmo norte. Bacana. E eu vejo assim, Thiago, quanto é importante, né, a gente trazer o modelo de negócio das cooperativas para outras organizações. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, né? Como é que funciona uma cooperativa, né? O que ela tem de diferencial para a nova economia? Cooperar já é algo natural da humanidade, e comprovado que a humanidade começa a evoluir quando há movimentos de cooperação. A diferença para o cooperativismo é que a gente imputa nesse modelo princípios e valores, como livre admissão, gestão democrática, participação econômica, o interesse pela comunidade. Esse movimento surge em 1844, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial. Ou seja, muito conectada com esse mundo da inovação, são nos momentos de crise, nos momentos de grande impacto da sociedade, nos traumas da humanidade, que surgem os grandes movimentos inovadores, e não foi diferente com o cooperativismo. Então ele é um modelo de negócios que se pergunta se nós precisamos de produtos e serviços financeiros, por que não ter a nossa própria instituição financeira, né? É dentro da lógica da autoajuda e da ajuda mútua, de um senso mais coletivo que gere impacto econômico e social positivo para os membros da cooperativa, mas também para o entorno, para a comunidade que essa cooperativa faz parte. E é um modelo que vem crescendo cada vez mais no mundo. Hoje nós temos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no planeta que são sócias a uma cooperativa. No Brasil, mais da metade do PIB agro, por exemplo, passa por dentro de uma cooperativa de produção. E felizmente nos últimos anos nós temos avançado muito em estatística, em dados, em pesquisas que comprovam o impacto econômico e social das cooperativas, e o nosso desejo de que seja um modelo que se expanda cada vez mais aí no planeta como um todo. Estou aqui com a Heloísa, ela que é vice-presidente do Conselho do Sicredi, Conselho de Administração do Sicredi Pioneira, e também presidente da Casa Cooperativa, né? Nós estivemos juntas num evento muito bacana há uns dias atrás aí, falando sobre legado, né? E hoje, Heloísa, eu queria que tu comentasse um pouquinho o que a gente precisa ter para ser uma liderança realmente que inspira.
Olá, Eliane, olá a todos que estão nos assistindo, é um prazer falar com vocês, ainda mais falar sobre legado, sobre liderança. E tu sabes que algum tempo atrás eu fiz uma pesquisa, que foi a minha dissertação de mestrado, ouvindo líderes, mulheres, que são hoje presidentes de cooperativas, de crédito, né, diretoras de cooperativas de diversos sistemas do Brasil todo. E naquela pesquisa a gente trouxe justamente a resposta a essas perguntas. Como é que foi a trajetória dessas mulheres que hoje são grandes líderes? E daí a gente pode elencar em poucas dicas aqui, né, rapidinho no vídeo, mas o quanto é importante o conhecimento. Sem conhecimento não há horizonte, já dizia o nosso querido padre Amstad, nosso patrono do cooperativismo brasileiro, né? Então, quanto mais conhecimento, quanto mais experiências, maior o nosso crescimento. Claro que é importante um bom network, uma rede de contatos, ter a visão sistêmica e principalmente ter um grande propósito. Para onde você quer ir, né? O que você quer alcançar, almejar? Então, quando tu tens o propósito desenhado, tudo flui melhor e você pode ajudar a construir esse caminho para mudar a vida, para impactar, para inspirar outras pessoas, mas principalmente para que a gente possa construir comunidades melhores. Meu avô já dizia que nós somos a comunidade, nós fizemos parte da comunidade, da sociedade, mas nós somos. E a sociedade que a gente quer, a gente precisa ajudar a construir. E você, está construindo como uma sociedade melhor? Muito bem, eu tô aqui com o Marcos Rossi, o idealizador, né, desse baita evento aqui em Gramado, né? Muita honra te entrevistar, né? E gostaria de saber, Marcos, como é que tu vê a liderança no futuro? O que precisa a gente ter, cada pessoa, para construir um mundo melhor? Olha, é uma resposta um pouco complexa, porque eu não tenho certeza ainda como eu vejo a liderança do futuro. O que eu sei é como eu vejo as empresas do futuro. E cada vez mais eu acho que a gente está chegando num momento onde tem empresas que elas entendem a sua responsabilidade em relação a deixar este mundo um lugar mais legal do que quando a gente encontrou. E que hoje o consumidor ele tem uma inteligência muito mais avançada em relação à escolha de negócios do que tinha até alguns anos atrás. Nos tornamos consumidores mais inteligentes e com isso eu acho que nos dias de hoje as empresas que entenderem que têm uma responsabilidade para com o mundo como um todo tendem a crescer muito mais do que aquelas empresas que travaram até alguns anos atrás e não conseguem evoluir. Então eu vejo uma era de empresas com muito propósito para contribuição, porque no final dos dias a gente está aqui só de passagem. Eu acho que é nossa obrigação contribuir para melhorar a vida da sociedade civil como um todo. Com certeza, né? E como é que tu vê esse projeto tão grandioso, né, que agora já está internacional, né, do Gramado Summit, impactando positivamente aqui a nossa região, principalmente, né, como um ecossistema? Olha, desde o início, a ideia da Gramado Summit foi fazer com que os olhos do mundo pudessem se voltar para Gramado. Gramado é uma cidade muito conhecida e, querendo ou não, ela é meio que o coração da Serra Gaúcha, pelo fato de a gente conseguir reunir aí 8 milhões de turistas durante o ano. Mas conforme a gente foi crescendo, a gente foi entendendo que a nossa responsabilidade ela é muito maior. A gente carrega no nome a cidade de Gramado, mas eu acho que a nossa responsabilidade hoje ela é não só com uma região, mas com o estado inteiro. Fazer que durante 3 dias o mundo inteiro, um ecossistema de inovação global, olhe para cá e veja o potencial que a gente tem enquanto estado. E tem uma coisa que eu gosto muito, é que se a gente cada vez mais entender que a criação de uma matriz econômica com base na inovação, ela faz muito sentido, não só pela geração de emprego, renda, pela questão de educação, mas é porque ela é talvez a única matriz econômica capaz de impactar todas as outras matrizes econômicas. A gente, quando fala sobre inovação, fala sobre tecnologia, a gente não tem perda, a gente só tem ganho, porque a indústria do turismo, ela ganha com a inovação, a indústria do metal mecânico, ela ganha com inovação, o agro ganha com inovação. Então eu acho que cada vez mais a gente precisa ter bate-papos sobre inovação e como a gente pode criar todo um ecossistema que seja genuinamente gaúcho. Muito legal. Mensagem final, Marcos, aqui para quem está nos assistindo, né? Para quem quer ainda que não conhece muito bem a nossa região ou o Gramado Summit, né? O que tu diria para elas? Eu acho que a Gramado Summit hoje ela é uma plataforma que oportuniza com que
toda e qualquer ideia encontre seu espaço nesse mundo. E mostra o potencial que a gente tem enquanto destino, enquanto Serra Gaúcha, e que durante 3 dias a gente está num ambiente onde toda a ideia ela é bem-vinda, e aqui a gente discute muito mais ideia do que pessoas. Então a gente talvez ainda não conheça o futuro, mas eu sei que muito do que vai se tornar no futuro a gente está começando a discutir aqui na Gramado Summit. Estou aqui com a Andrea, que ela é da Missão Criativa, né, uma empresa bem bacana, né, que ela vai contar pra gente aqui como é que se tem, né, Andrea, hoje o desenvolvimento de soft skills, né, a liderança, essa visão mais 360 que a gente deve ter no mundo de hoje, né, de uma nova economia. Eu queria que você explicasse pra gente o que vocês fazem. Ótimo. Nós desenvolvemos então soluções criativas exatamente para desenvolver soft skills, tanto como lidar com a frustração, foco, concentração e também o desenvolvimento da habilidade mista da criatividade, que é essencial para todos os problemas complexos que todas as empresas hoje enfrentam. Então, estimular esse tipo de habilidade em seus funcionários, colaboradores e também na rede da educação também, formando profissionais de agora e do futuro, são essenciais para as empresas. E a gente usa muito produtos e brinquedos, designs exclusivos que nós desenvolvemos para fazer essa trilha ser mais imersiva para as pessoas e realmente elas internalizarem essas habilidades de uma forma mais lúdica, mais criativa, mais divertida, e faz com que realmente elas nem sintam que estão sendo desenvolvidas de uma forma tão diferente. Tati, eu queria te perguntar uma coisa. Olha só, dentro desse modelo de nova gestão que a gente tem, né? Qual é o papel da liderança hoje para o novo mundo? Existe uma necessidade da liderança para poder entender o contexto no qual ela está. Ela precisa se entender. Ela precisa começar a cada vez mais se olhar de forma mais apreciativa. Ela compreender os seus valores, ela compreender o seu propósito, o seu sentido de carreira e o quanto a forma como ela entrega os seus valores através da sua comunicação e do seu relacionamento, ela engaja os seus liderados em busca de um propósito comum. Acho que começa por aí, um olhar interno, né? Um olhar de autoconhecimento. Muito bem, estamos aqui com o superintendente Ilan, da Icatu. E eu queria te perguntar, Ilan, o que é ser uma liderança inspiradora nesse novo mundo? Olha, liderança inspiradora, a gente tem que aprender e leva um pouco de tempo. Eu já estou há 30 anos na Icatu e posso dizer que na área de seguros, e a gente é especialista, junto com o Sicredi há 27 anos em parceria. Então tenho observado muito as pessoas, os grandes líderes das nossas empresas, e posso dizer que os grandes líderes, eles são aqueles que olham para os seus colaboradores e procura fazer pessoas melhores, que vão ser os nossos futuros líderes, né? Então nós estamos muito faceiros de ter assim nas nossas empresas pessoas que a gente estimula, desenvolve e anima e valoriza para que eles continuem sempre em frente e façam este mundo melhor cada dia. Felipe Menezes, um querido amigo, ontem estava palestrando aqui no palco Negócios Conscientes, né? Falando sobre inovação e tudo mais. E eu queria te perguntar, Felipe, assim, como é que a gente pode conectar hoje a uma boa liderança? O que é uma liderança que inspira no meio da inovação? Eu vou pegar o gancho do que eu falei na palestra ontem, que o título foi Inovar é encontrar o que você não estava procurando. Nesse mundo tecnológico absurdo que a gente vive, que as tecnologias elas tomam decisões pra gente e criam coisas pra gente, eu trouxe uma perspectiva interessante que eu acho que justamente tem a ver com essa questão da liderança na inovação, que é usar a tecnologia, óbvio, não podemos renegar ela, mas que a inovação tem que vir de outros lugares. E eu provoquei que tem que vir da cabeça, né, daquilo que a gente vê e pensa em relação ao mundo, pensar diferente, do coração, que é acolher os nossos sentimentos, a nossa intuição, e das mãos, do fazer e experimentar para conseguir inovar.
E eu acho que trazer isso que é só nosso, né, do humano, eu acho que vai inspirar muita inovação nesse mundo ainda. Conversando aqui com a Patrícia, né, ela que é da Ela Hub, né, ela vai falar um pouquinho sobre a importância da liderança feminina, né, nos espaços aí corporativos e o que a Ela Hub está fazendo hoje para esse mundo, né? Eliane, muito obrigada por essa oportunidade. Nós estamos aqui na Gramado Summit trazendo uma plataforma com inteligência artificial que conecta mulheres empreendedoras com dados estratégicos, oportunidades de negócio e muito network. E falando em liderança feminina, isso está dentro do empreendedorismo feminino. E a liderança feminina ela é primordial, tanto no mundo dos negócios, mas também como iniciativas, né, como a Gramado Summit, por exemplo. Então, nós estamos trazendo as nossas inovações e o papel da mulher na inovação também ele é muito importante, porque ele tem um olhar não só de negócio, mas de impacto social, transformação. Então, quando a mulher ela empreende ou lidera, ela está não só pensando nela e no resultado, mas ela também está pensando em qual é o impacto que ela vai gerar no contexto em que ela se encontra. Guilherme, eu queria te perguntar qual a importância hoje da liderança dentro das organizações? Eu acredito que as lideranças cada vez mais elas precisam entender, né, esse papel fundamental de gestão de pessoas, né, que por muito tempo isso era só delegado para um RH, o setor de RH, o departamento de RH, mas independente do setor, do tamanho da empresa, o líder, independente do tamanho do grupo, o lance de cuidado com as pessoas, assim, eu acredito que não tem aquela separação de vida pessoal, vida profissional. As pessoas levam problemas da empresa para casa, da casa para a empresa. Então, eu acho que uma liderança ela precisa entender, beleza, os objetivos, o caminho que a empresa quer seguir, aonde ela quer chegar, o que precisa ser feito para chegar naquele lugar, mas ao mesmo tempo, enfim, extrair o melhor das pessoas, mas mantendo a felicidade, saúde mental e a empresa conquistando os objetivos. Estou aqui, olha com quem, gente, que honra entrevistar a Marta Rossi, ela que é CEO da Festuri, né? Seja muito bem-vinda aqui ao programa As Pessoas Inspiram. E eu queria te perguntar, Marta, o que é ser um bom líder hoje, uma liderança que inspira realmente outras pessoas a serem melhores? Olha, um líder hoje, ele precisa primeiramente ser adaptável. Face a tantas mudanças que vêm acontecendo e as mudanças que virão pela frente. Tem que carregar uma força ética, ele tem que ser comprometido com isso. Precisa, sim, ser visionário, mais do que nunca. Nós precisamos ser criativos e enxergar esse amanhã, mesmo que amanhã, no momento que a gente vive hoje, o amanhã é hoje. Então nós precisamos ser visionários e, sobretudo, comunicativos. Cada vez mais a comunicação humana ela vai se fortalecer. E nós temos que ter esse olhar forte para as pessoas, o respeito com as pessoas e ter as pessoas muito proativas perto da gente. Um líder hoje ele tem que entender que ele não caminha mais sozinho. Ele caminha se ele tem valores agregados trazidos primeiro por quem está no entorno. Depois vai num crescente alcançando os outros públicos, mas sempre pensando em grupo. Que bacana, Marta. Então, parabéns aí pelo teu trabalho, tá? Obrigada e já aproveito a oportunidade para convidar para o Festures que está quase às portas, embora faltem 6 meses hoje é nada, né? De 6 a 9 de novembro, nós estaremos realizando a 37ª edição do Festures. Como é que foi essa parceria entre vocês dois aqui, essas duas empresas? Muito bem, obrigado pela oportunidade, Leandro, Arise. Eu acho que aqui o Gramado Summit trouxe uma experiência e uma oportunidade fantástica. Aqui nasce o primeiro projeto, né, de revolução para a bioenergia, onde a gente
em parceria, depois do evento, numa quinta-feira, Bruno e eu, sentamos e olhamos um para a célula do outro. Cara, tem um projeto, uma ideia, vamos conversar sobre algo? Então essa conexão de aproximar ideias foi que fortaleceu que hoje a gente consegue apresentar, depois de um ano de trabalho em conjunto, arte em conjunto, a primeira geração de fotobioreatores, que gera energia através de algas e limpa a microatmosfera. É uma oportunidade que a gente tem única aqui de encontrar pessoas, mentes diferentes que se complementam, né? E como o Leandro falou, é um baita projeto, é um projeto que tem o potencial de mudar o futuro do Rio Grande do Sul, do Brasil e até do mundo, né? Então a gente fica muito feliz de estar podendo contribuir com isso aí, né? Eu queria que tu falasse para nós da importância da liderança feminina dos espaços corporativos, no empreendedorismo, né? E o que a Woman Fen tem hoje de diferencial aí no mercado para oferecer? Então, hoje nós sabemos que as mulheres, elas são muitas das vezes, 55%, né, dos empreendedores são mulheres que são chefes de famílias, e esse é o intuito da OMO, ajudar essas mulheres a empreender da melhor forma possível, oferecendo não só serviços, mas realmente um apoio. Porque a gente sabe que empreender é muito solitário, ainda mais quando a mulher ela é mãe, quando ela é estudante. Então, além de oferecer esse serviço, a gente traz realmente um apoio para todas elas. Bacana. E você acha que hoje, assim, quais são as skills, né, os comportamentos, melhores comportamentos de um bom líder para que ele realmente desenvolva outras pessoas? Acho que acima de tudo é saber ouvir e saber pedir ajuda. Isso é um grande problema que a gente tem como mulher, é dizer, não, eu não estou conseguindo nessa parte sozinha, eu preciso de ajuda. Então realmente se conectar com pessoas que vão ajudar, com funcionários também que vão amar a empresa, que vão gostar de fazer parte desse ecossistema. Muito bem, estou aqui com o Daniel Gorelli, ele que é consultor, né, e trabalha muito com lideranças na área da indústria. Daniel, eu queria que tu falasse um pouquinho, né, quais são as skills que mais a gente precisa desenvolver hoje dentro da parte da liderança de uma empresa. A gente está vivendo um momento que eu sempre falo para os clientes, né, para os empresários, a ordem inverteu. Não é mais as pessoas que precisam da empresa, mas a empresa precisa das pessoas. E aí o nosso líder, né, tem que ter um papel muito mais de reciprocidade, de acolher, e é só de escuta, de ter uma escuta atenta, de ter empatia, de estar aberto a entender e ajudar o funcionário a resolver os problemas, não impor as coisas, assim, trabalhar com convencimento, né, com colaboração, autonomia, são elementos que ajudam, que é totalmente oposto do que era antes, que é coação, constrangimento, né, autoridade. Então são coisas que realmente foco muito na destruição das relações, e a gente precisa, né, construir a partir desse engajamento que é uma reciprocidade. Primeiro me preocupar com o funcionário, para ele me preocupar comigo, são pontos essenciais desse processo. Estou aqui com o Solon Stahl, que é diretor executivo da Sicredi Pioneira aqui do Rio Grande do Sul, uma baita cooperativa, né? A gente vê o cooperativismo hoje como talvez um modelo de negócio para o futuro, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa perspectiva. O cooperativismo, sim, ele responde bem a esses novos modelos de negócio que pressupõem cocriação, que pressupõe ouvir as pessoas, ouvir o cliente, a dor do cliente, né? É uma plataforma, se a gente pensar bem, uma cooperativa de crédito como o Sicredi, é uma plataforma que junta numa ponta o associado doador de recursos, tem dinheiro sobrando, na outra ponta associado tomador de recursos que precisa de dinheiro, é uma plataforma, é crowdfunding, faz cashback há 200 anos, ou seja, é um modelo muito atual e por isso que ele tem respondido bem e tem crescido tanto, né? O grande desafio do cooperativismo, e aí sim já vou te responder uma outra pergunta que eu ia fazer, eu sei que tu ia perguntar isso, qual é o grande desafio do cooperativismo? É atualizar a linguagem, né? A gente precisa se atualizar como linguagem, mas também, além de atualizar a linguagem, é ganhar escala digital num modelo que é baseado no relacional.
A grande diferença de um Sicredi, de um Cicobi, de um Unicred, olhando para o mercado financeiro de cooperativas, né, sempre foi o relacionamento pessoal, conhecer o associado, visitar um negócio associado. Isso fez o Sicredi chegar até aqui, né? O cooperativo de crédito. Mas no mundo digital, como a gente vai fazer? E aí vai a pergunta de $1 milhão para quem tem startup, eu estou desafiando aí. É $1 bilhão essa pergunta vale. Como é que o Sicredi vai manter tão forte o seu relacionamento no mundo digital, dentro do celular? Como é que a gente vai fazer com que quando o associado pegar o celular na mão dele, ele vai ter 4 aplicativos de banco e ele vai escolher o do Sicredi? Por que ele vai escolher o do Sicredi? Essa é a pergunta que vale $1 bilhão. Gente, terminamos mais um programa As Pessoas Inspiram, Gramado Summit 2025, um evento maravilhoso, muito feliz em estar aqui, né, e agradeço a você que ficou comigo, né, que conheceu tanta gente legal, e nos encontramos no próximo ano, né, também no Gramado Summit, e na semana que vem com um novo episódio, com mais pessoas interessantes e inovadoras para você, tá bom? Beijo no coração!